Coreia do Norte chama testes de interseção americanos de blefe e provocação militar. Os testes de interseção de mísseis balísticos intercontinentais efetuados nos EUA são um blefe e uma provocação, afirmou o representante das tropas estratégicas do Exército Popular da Coreia em uma entrevista à agência KCNA. Em 30 de maio, no estado da Califórnia, na base aérea de Vandenberg, os imperialistas americanos efetuaram um exercício que imitou a interseção de um míssil balístico lançado por nosso país. Tais ações são consideradas como uma perigosa provocação militar, declarou o alto funcionário. As manobras levadas a cabo, na opinião do representante das Forças Estratégicas do Exército Popular da Coreia, mostram que os preparativos para uma guerra mundial por parte dos EUA atingiram sua fase final. Por enquanto, os EUA estão blefando, anunciando seus sucessos nos exercícios de interseção, mas consideramos isso como uma impulsividade presunçosa da parte dos EUA, que estão em uma situação desesperada. Os Estados Unidos não devem pensar que suportariam uma chuva torrencial nuclear das nossas forças estratégicas e se salvariam. O fato da administração Trump estar brincando com o fogo da guerra nuclear apenas acelerará a maior desgraça do mundo, o ato dos EUA se transformarem em cinzas, destacou um militar à KCNA. Nesta terça-feira, 30, os EUA efetuaram com sucesso os primeiros testes de um míssil que será capaz de interceptar mísseis balísticos intercontinentais. Ademais, foi testado o chamado Sistema de Interseção de Ogivas, Ground Based Mid-Course Defense, GMD, instalado na Califórnia. O sistema conseguiu eliminar um míssil-alvo lançado desde as Ilhas Marshall no Pacífico. O alvo foi destruído na sequência de um colapso direto. De acordo com os dados abertos, o complexo da defesa aérea americano GMD foi posto em serviço em 2005. Ele visa interceptar os mísseis balísticos intercontinentais e suas ogivas no espaço além da atmosfera terrestre. Atualmente, o território continental americano é protegido por 30 sistemas de defesa aérea, no Alasca e na Califórnia, sendo que mais 15 devem ser instalados no ano de 2017. Os EUA realizaram os testes de interseção no dia seguinte ao lançamento norte-coreano, que já foi o terceiro das últimas 3 semanas. Um destes 3 mísseis lançados entre 14 e 29 de maio, segundo os especialistas, pode percorrer cerca de 4.000 km e atingir o Hwayong-1. A. Pressionam China sobre disputas territoriais e Coreia do Norte. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, pediu, neste sábado, 3, para a China fazer mais para conter a Coreia do Norte, e também advertiu Pequim que não aceitará a sua militarização no disputado Mar da China Meridional. A informação é da agência F. Participando de um fórum sobre segurança na Ásia, Mattis qualificou o programa nuclear da Coreia do Norte e os seus testes balísticos como a ameaça mais urgente e perigosa para a paz e estabilidade. Segundo ele, o governo de Donald Trump considera encorajador o compromisso chinês com a política compartilhada de desnuclearização da Península Coreana, mas pediu para Pequim agir. A Coreia do Norte representa uma ameaça para todos. Portanto, é imperativo que todos os países coloquem sua disposição para trabalhar em conjunto em prol do objetivo comum de desnuclearização da Península Coreana, afirmou. Após defender a cooperação para fazer frente aos planos de Pyongyang, Mattis disse que não aceitará a política de Pequim no Mar da China Meridional, cuja soberania também é exigida parcialmente pelo Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Taiwan. Bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje irei debater uma questão que tem aparecido muito nas notícias nos últimos tempos. Com o aumento das tensões envolvendo a Coreia do Norte, a China, os Estados Unidos e os seus aliados asiáticos, o risco de guerra na região é mesmo real?
Nas últimas 6 décadas e meia, a Península da Coreia tem sido fonte de grandes tensões e ameaças à estabilidade de toda a Ásia. A Guerra da Coreia, que decorreu entre junho de 1950 e julho de 1953, de fato ainda não acabou, havendo nesse momento apenas um armistício entre ambos os bandos, mas oficialmente o estado de guerra ainda existe. Nos últimos anos, a situação assumiu proporções ainda mais complicadas quando a Coreia do Norte começou a fazer testes com bombas nucleares, entrando para o seleto clube de países detentores dessa tecnologia. Também tem realizado testes com mísseis balísticos, que, de acordo com os especialistas, são capazes de atingir com relativa precisão alvos no Japão, na China e na Rússia, com novos modelos que, se testados com sucesso, poderão colocar também toda a costa oeste americana na mira das bombas norte-coreanas. De todas essas questões, a nuclear é de longe a mais importante, já que o seu domínio deu aos norte-coreanos uma tremenda e bastante valiosa arma de dissuasão. De acordo com os especialistas, a Coreia do Norte deve ter combustível suficiente para construir de 20 a 25 bombas atômicas, que, apesar de não serem tão tecnologicamente avançadas como as russas e as americanas, são capazes de varrer do mapa cidades como Seul e Tóquio, ceifando a vida de milhões de pessoas num piscar de olhos. Ter bombas atômicas é uma coisa, mas ser capaz de lançá-las com precisão contra alvos inimigos é outra bem diferente. E é com o objetivo de privar os norte-coreanos dessa capacidade que os Estados Unidos começaram a instalar neste ano sistemas antimísseis em toda a Coreia do Sul. Desde a administração Bush e durante toda a administração Obama, os Estados Unidos ameaçaram a Coreia do Norte com a instalação de sistemas desse tipo, caso os testes com mísseis balísticos e nucleares não fossem interrompidos. Como não houve interrupção nos testes, e como a China não se esforçou para travar o seu parceiro asiático, este ano a administração Trump iniciou a instalação do escudo prometido pelo Bush e pelo Obama. Com esse sistema antimíssil, os mísseis norte-coreanos seriam teoricamente neutralizados, anulando o efeito de dissuasão das suas bombas atômicas. É a tal questão que referi. Uma coisa é ter bombas atômicas, mas outra, bem diferente, é conseguir lançá-las contra o inimigo. Como é óbvio, a Coreia do Norte não gostou, aumentando ainda mais o tom ameaçador dos seus pronunciamentos. E a China também não gostou, alegando que a instalação desse escudo antimíssil pretende também afetar o equilíbrio militar em todo o Sudeste Asiático. Com escudos antimísseis instalados na Coreia do Sul e no Japão, os Estados Unidos, teoricamente, poderiam utilizar a sua superioridade aérea e naval para destruir a capacidade norte-coreana de desenvolver novas bombas atômicas. Ataques precisos contra usinas nucleares, que produzem o combustível das bombas, e contra centros de pesquisa e de enriquecimento de urânio, colocariam um fim no programa nuclear norte-coreano. E a Coreia do Norte não poderia ser capaz de retaliar com as bombas atômicas que já possui em seu arsenal, pois os mesmos esbarrariam no tal escudo antimíssil. Isso significa que as portas estão abertas para a guerra? Com a administração Trump ameaçando os norte-coreanos e com a Coreia do Sul e o Japão teoricamente seguros atrás do seu escudo antimíssil, um ataque liderado pelos Estados Unidos pode realmente acontecer? Mais ou menos. Apesar de mais de 70% da economia chinesa depender diretamente dos Estados Unidos, da Europa, da Coreia do Sul e do Japão, a existência do Estado norte-coreano agrada muito à China. Com a Coreia do Norte ali, a China sabe que os Estados Unidos e os seus aliados asiáticos não poderão crescer indefinidamente, podendo chegar mesmo ao ponto de ameaçar a própria China. Por isso, para os chineses, a Coreia do Norte é estrategicamente muito valiosa e não é do interesse da China que os Estados Unidos neutralizem a capacidade nuclear norte-coreana, algo que colocaria em risco a própria existência daquele Estado. Se a China fosse obrigada a escolher entre a Coreia do Norte, os Estados Unidos, a Europa, a Coreia do Sul e o Japão, não há dúvidas de que os chineses abririam mão rapidamente dos norte-coreanos. Afinal,
Dinheiro é dinheiro, e sem ele, a China, como a conhecemos hoje, não existiria. Mas os chineses farão de tudo para que não haja qualquer tipo de ataque contra os norte-coreanos, pois, como já referi, é do interesse político e estratégico chinês que a Coreia do Norte continue ali onde está. Podemos imaginar aquele cenário como um vizinho com um grande terreno que tem à sua porta um cão meio adoentado, mas que late muito alto e que por isso mantém pessoas indesejadas afastadas da porta do seu dono. Por isso, mesmo com o sistema antimíssil instalado e funcionando, a China usará de todo o seu poder e influência para impedir um ataque dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Mas não se iludam. Se a situação atingir um ponto ainda mais crítico do que o atual, não há dúvidas de que a China ficará do lado do dinheiro. Nos anos 50 e 60, quando a China lutava pela sua ideologia comunista, já ficaram para trás. Mas por enquanto, para os chineses, é importante que o seu cão continue de pé e latindo alto. Por isso, na minha opinião, o risco de ataques e do recomeço da guerra naquela região é bastante baixo.